Amém. Salmo 45, no verso 1 diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, as palavras do Senhor, tudo que temos se resume em palavras, mas não palavras de qualquer um, amém? Palavras de um Deus todo-poderoso. Eu costumo dizer até, e creio realmente nisso, que Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias 1,12. Que viste, Jeremias? Vi uma vara de amendoeira. Viste muito bem. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não vela sobre a minha, Ele vela sobre a dele. Amém? Se eu sou servo dele, eu tenho que falar o que ele quer que eu fale. Então não adianta, eu sou servo de Deus, a unção está sobre mim, eu vou dizer, vai acontecer. Não, não vai não. Se eu sou servo, eu não sou o Senhor. Você já viu por aí as pessoas, né? Eu profetizo. Meu irmão, não adianta profetizar se o espírito da profecia não está profetizando. Já viu? Pessoas que vão ministrar os louvores por aí. Eu profetizo sobre a sua vida, irmão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que o inimigo não vai isso, que não sei o que, conversa fiada. Amém? Agora, quando o Senhor diz e manda dizer, aí sim, aí profetiza. Pode profetizar porque é certo, amém? O que Elias disse? Olha, não vai chover segundo a minha palavra. Se fosse a palavra dele, ia chover no dia seguinte. Mas ele havia recebido a palavra do Senhor. É que ele está ali numa tipificação que nós já temos compreendido, amém? Elias está sendo um representante da própria divindade, tanto que Eliseu, que o substitui, passa a ser representante do Espírito Santo. Isso é uma questão teológica aí do nosso seminário, mas é maravilhosa, amém? Então, o que Deus tem a nos deixar são palavras. O que você quer nessa noite? Tem pessoas que vão nas igrejas para buscar ouro, para buscar prata, ou então porque tem preguiça de ir no supermercado, né? Aí vai na igreja e pega uma batata ungida, um óleo ungido, um sal ungido, uma rosa ungida. Mas igreja é lugar de se ministrar palavras. Lembra de Mateus capítulo 5? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, abriu a sua boca e os ensinava, dizendo palavras. Bastam as palavras de Jesus para nós ou não bastam? As pessoas podem ter ouro, podem ter prata, mas se não tiver a palavra de Jesus, a Escritura já diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem tem as palavras de Jesus, além de ganhar a sua alma, ainda pode até ganhar o mundo inteiro. Mas ainda que não tenha o mundo inteiro, ter as palavras de Jesus, elas servem de consolo, elas servem de abrigo, elas servem de cura, elas servem de alimento. Lembra de Deuteronômio 8? O Senhor Deus te provou, te conduziu pelo deserto, te deixou ter sede, te deixou ter fome, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí veio o diabo lá em Mateus 4, investiu contra Jesus. Jesus disse o quê? Eu tenho uma espada aqui na cintura, o que você quer, diabo? Não, está escrito, vai me encarar? Eu sei o que está escrito, vai encarar a mim? O diabo levou a um monte alto e veio com novas propostas e falou, eu sei o que está escrito, diabo, está querendo me perverter?
transforma as pedras em pães. Não, eu sei o que está escrito. Me adora. Não, eu sei o que está escrito. Quem sabe o que está escrito não cai nunca. Quem sabe o que está escrito é forte. Quem sabe o que está escrito é imbatível. Quem sabe o que está escrito só tem um caminho: vitória, vitória e vitória. Aliás, diz Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E vai dizer assim: assim como tu rejeitaste o quê? A lei, a palavra do Senhor, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavras tremendas o Senhor tem para nós, palavras que nos dão vitória, palavras que nos fazem ver que os céus é que reinam sobre a terra, palavras que nos fazem entender que o Deus invisível é mais real do que aquilo que eu vejo, palavras cujo Espírito Santo vela sobre elas e somente sobre elas. E disse Jesus: eu vos darei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele vos guiará em toda verdade. E vem Jesus e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas em Apocalipse 19 diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem tem a palavra tem Jesus. Aliás, ele diz em João 14:21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É esse que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você tem as palavras? Então você tem Jesus. Se você tem a palavra de Jesus, você tem Jesus. Ele se representa pela sua palavra e passa a ter um compromisso contigo, indireto, mas tão apegado que parece ser direto, porque ele acha em você a palavra dele. Como vai a sua leitura bíblica, como vai o seu estudo? Cuidado, irmão, para que o seu filho não esteja estudando química, física, matemática e biologia. Cuidado para que ele não se transforme num engenheiro da Petrobras. Cuidado para que o seu filho não vire um presidente da República. Olha aí, ó. Quer mais exemplo? Cuidado para que ele não seja só isso. Porque se ele for só isso, não valeu a pena ter um filho. Amém? É necessário ter um filho que quando ore os céus se abram. É necessário, glorioso é você ver o teu filho chegando dizendo: demônios, sai em nome de Jesus. Não existe maior recompensa para um servo de Deus do que essa. Não existe maior glória do que você ver o teu filho chegar na frente da igreja, cantar um hino e os anjos passearem dentro da igreja. Não existe maior glória do que esta, do que você ver um filho atrás de um púlpito pregando Jesus Cristo. Agora, que adianta ver um filho na presidência da República? Que adianta ver um filho dono da Petrobras, dono de poços de petróleo? A Escritura já diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui, mas a vida de qualquer consiste sim na abundância da palavra de Deus. Aí consiste. Então aqui a proposta, o salmista está dizendo de boas palavras, boas são as do Senhor, amém? Transborda o meu coração. Ao rei, rei com letra maiúscula, consagro o que compus, a minha língua é como pena de um destro escritor. Escreve, meu irmão, por aí, sai escrevendo, mas com a língua, como o salmista está dizendo aqui, sai escrevendo mesmo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Escreve o que Deus te dá a escrever. Escreve nos corações humanos, escreve nas mentes humanas, escreve nas concepções humanas.
Sai escrevendo, porque é isso que Deus está precisando, de escritores, mas escritores cujo entendimento funcione e não somente a mão, a caligrafia. Deus não está precisando de escritores carnais, mas sim de escritores espirituais. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro. Que tipo de obreiro? Aprovado. Mas como? Que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É essa aqui, ó, Bíblia, só essa. Palavra da verdade é essa, não é Constituição, nem é Globo, nem Dia, nem Extra. Palavra da verdade é Bíblia. Palavra da verdade é essa. É essa que você tem que manejar bem. Diante desta palavra está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Proclame ela aonde você estiver, na cara de quem for. Ela te dará vida, ela é o teu escudo, é a tua fortaleza, ela é o teu baluarte, ela é a tua defesa, ela é o teu ataque. Ela é tudo que você precisa. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Siga o trajeto de Deus. Salmo 119, verso 105 diz que: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Deus. É a dele, irmão. É a dele que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu tenho essas palavras, o que quer dizer? Eu enxergo por onde eu ando, eu não tropeço porque meus pés estão iluminados, meu caminho está iluminado, eu serei sempre vencedor, ninguém me verá tropeçar nem cair no chão. Pode desejar, pode amaldiçoar, pode rogar praga, olho gordo, o que quiser, eu vou estar de pé, porque esta palavra não nos conduz à morte, mas à vida. A palavra do Senhor é tudo que precisamos e temos que levar a sério. Cuidado, esse mundo tem muitas coisas para nos arrancar do altar de Deus. Às vezes nós vemos que tudo é necessário comer, é necessário beber, é necessário vestir, é necessário trabalhar, é necessário fazer o curso, é necessário aprender mais, é necessário se preparar para o futuro, é necessário um monte de coisa. E aí quando se sobrar tempo, aí eu leio a Bíblia. Não, irmão, é o contrário. Primeiro é Bíblia. Se sobrar tempo, faça as outras coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Como é que a palavra dele não vai estar? A minha mente tem que ser liberta, porque eu dou prioridade às minhas necessidades carnais e esqueço das minhas necessidades espirituais. Eu tenho que tomar um jeito, eu tenho que aprender a ouvir Deus lá na intimidade do quarto, como ensina a palavra. Eu tenho que ser formado nas poderosas palavras do Senhor, porque um dia Satanás, seja de que forma for, vai se apresentar diante de mim, e eu não vou vencê-lo com a matemática, não vou vencê-lo com a química, nem com a física, nem com a biologia, nem vou puxar um contra-cheque cheio de zeros e apresentar para o diabo. O que me dá a vitória sobre o reino das trevas se chama Bíblia, a palavra de Deus. É dela que nós precisamos, é com ela que nós precisamos mexer até na posição dos poderosos. Lembra de Elias? Aqui está Elias em 1 Reis, capítulo 18. Elias era aquele homem arrebatado de monte para monte, né? Um ministério tremendo. Mas que bom que Jesus falou, né? Elias virá. Elias
virá. Isso é maravilhoso. Então aqui diz em 1 Reis capítulo 18, no verso 16, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos balins, as imagens de escultura, os deuses confeccionados por mãos humanas. Elias falou assim: eu, perturbador de Israel? Eu guardo a palavra do Senhor. Quem perturbou a nação foi você. Você, seguindo os balins e abandonando o mandamento do Senhor. Lembra de Atos? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. A pergunta: como Elias se tornou um perturbador e como os discípulos lá em Atos dos Apóstolos foram chamados de transtornadores do mundo? Eles usavam espada, eles usavam canivete, tinham revólver, fumavam maconha, cheiravam cocaína, eram estelionatários, invadiam casas, roubavam alguém na rua. Mas eles transtornaram o mundo. O que eles tinham na mochila deles? Palavras, somente palavras. Você não precisa de nada mais. Meu irmão, se dependesse dos homens, você não seria nada, mas você depende de Deus. Se dependesse dos homens, ele diria assim: você quer fazer um seminário? R$500 por mês. Você quer estudar não sei aonde? É tantos por mês. Você quer mais o que? É tantos por mês. Mas Deus diz assim: tu queres ser um homem cheio do poder? Toma de graça a minha palavra. Entenda isso, irmão. Entenda isso. O melhor te foi dado de graça, remido, lavado num sangue poderoso. Se dependesse dos homens, nenhum de nós seria nada. Somos o que somos porque Deus é conosco. Não despreze essa palavra. Jesus morreu por ela. A via dolorosa, Jesus falou: eu tenho que selar aquele testamento, eu tenho que deixar aquilo para o meu povo. Ele falou: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E foi ele aguentando tudo pela via dolorosa, foi aguentando a zombaria, a coroa de espinho, o calvário, os pregos, foi aguentando tudo, porque ele disse: eu vou deixar algo que vai mudar a história de muita gente. Mudou ou não mudou? Você já disse: desta água nunca mais beberei, catolicismo. Você já disse: desta água nunca mais beberei, espiritismo. Desta água nunca mais beberei, esoterismo. Desta água nunca mais beberei, budismo. Desta água nunca mais beberei, porque Jesus Cristo disse: se alguém crê em mim conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esta palavra não pode ser desprezada. Você quer ser alguma coisa amanhã, meu irmão? Depende do que você terá de Bíblia hoje na sua vida. Se a sua língua realmente for a pena de um destro escritor, se você é um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, preste atenção nisso. Entrou um parêntese aqui. Tem muita gente preocupada em pregar, está perdendo o tempo que deveria estar aprendendo. Entrou esse parêntese, já está fechado. Aqui Elias é o perturbador, mas quem viu Elias fazendo o quê? Lá está Elias tacando fogo, lá está Elias... Não, Elias conduzia o quê? A palavra. Aonde as pessoas chegavam perto de Elias, ele só tinha palavra para dar, mais nada.
Sempre que chegavam perto de Elias, ele dizia o quê? Assim diz o Senhor, porque ele era perturbador de Israel. As palavras do Senhor é que nos dão a vitória, é que nos dão a graça, a glória, o poder. E Jesus diz, o Senhor diz no Antigo Testamento, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Observa aqui que Elias, em 1 Reis capítulo 18 ainda, no verso 30, você sabe que ele chegou ali e fez aquele desafio, né? Aquele desafio aos profetas de Baal. No verso 30 diz, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e fizeram, disse mais, fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Parou, até aí, tudo bem. Nós sabemos essa história, as traduções são poderosas, mas até aí está a história de Elias. Tudo que foi feito aí no braço, o novilho esquartejado, as talhas de águas carregadas, o rego que foi feito, tudo no braço. Até aí, meu irmão, Elias ficou olhando para tudo aquilo prontinho, o holocausto, não caiu fogo nenhum. O que estava faltando para cair fogo? Palavras. Então, verso 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Tudo pronto, mas precisava a palavra do Senhor fluir de dentro de Elias, para sacramentar o holocausto e a atitude dele. Ou seja, ele já tinha feito algo embasado, apoiado na palavra, porque ele diz, Senhor, para que este povo saiba que segundo a tua palavra, eu fiz tudo isso aí. A nossa vida só tem resultado, as nossas ações, meu irmão, quando nós fizermos segundo a palavra do Senhor. Irmão, esqueça o teu próprio caráter, esqueça a tua própria personalidade, esqueça o teu próprio ser, troque tudo pelo de Cristo, encampe o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, o ser de Cristo. É isso que nós precisamos, para que nós possamos chegar como Pedro na Porta Formosa, diante do coxo, do aleijado, e quando ele estendeu, pedindo uma esmola, estendeu a mão, Pedro disse assim, olha para mim, aleluia, glória a Deus, olha para mim, porque a palavra estava nele. Não é à toa que Pedro foi o líder de toda a igreja primitiva, não é à toa que ele foi aquele grande líder, ressuscitando os mortos e até a sombra dele curando os enfermos, porque ele tinha essa autoridade. Olha para mim, eu tenho a palavra do Senhor. Essa é a identificação perfeita que tem que haver com as nossas vidas. Se, pois, como diz a Escritura, se as minhas palavras estiverem, se as tuas palavras estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e assim será
feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem que estar em você as palavras do Senhor. Qual é a tua esperança? O Salmo 119, no verso 49, ele mostra qual era a esperança do salmista. Salmo 119, verso 49, diz: lembra, Senhor, da palavra dada ao teu servo, na qual me tens feito esperar. É isto que me consola na minha angústia, porque a tua palavra me deu vida. Você tem vida onde? É na palavra ou fora dela? Antes de conhecer a palavra, tu eras um vivo ou um morto? Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Para que Cristo nos vivificasse, o que Ele nos deu? A sua palavra. Não foi isso que mudou a nossa vida? Não foi isso que mudou a nossa história? Nós não éramos um antes da Bíblia e um depois da Bíblia, não é isso que somos? Não somos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Portanto, irmão, alimenta-te da palavra. Tem um grande ministério de mantos, de cantos, de combalaba, sonimicantos, preparado para ti que tens mergulhado na palavra. Um ministério de assombro, para incomodar muita gente. É para isso que Deus está te preparando, para incomodar muita gente. Mas Ele não vai incomodar ninguém com o teu conceito, com o que você acha ou com o que você pensa, mas é com o que Ele diz. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer mudar a tua história. Tem gente aqui nessa noite que está levando uma vida muito normal. Deus quer que você se alimente da Escritura para Ele fazer uma bagunça santa na tua vida. Ele não pode mudar, você pede para Ele mudar, mas Ele não pode mudar, não tem Bíblia em você. Se não tem Bíblia, Ele não muda. Ele só trabalha só para a própria palavra dEle. A ferramenta dEle é a própria palavra dEle. Ele não luta por você sem a própria palavra dEle. O que é que diz Efésios 6? Efésios capítulo 6, no verso 17. Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você quer que Ele guerreie por você? Se não tem palavra de Deus, você é derrotado. O Espírito Santo não tem como lutar. Ele só luta com as palavras do Senhor. Aqui está escrito, a espada do Espírito com letra maiúscula. É do Espírito Santo. Se ele vem e acha a Bíblia em você, ele derrota qualquer um. Porque a palavra que está em você não pode ser vencida. É Ele que pega de dentro do teu espírito e joga nos teus lábios e arranca a cabeça dos inimigos. Mas se não tem Bíblia em você, não tem espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Aliás, se somos igreja, temos a palavra. Claro. Detalhes à parte, você vai entrar em igrejas aí, com vidro fumê, luzes vermelhas, amarelas, né? Um show, um verdadeiro show de palanque, gente se apresentando, gente com o corpo tatuado, os roqueiros de Cristo, não sei, um monte de coisa, tá? Tudo bem, mas palavra não tem. Isso é outra história. Nós estamos falando de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem a palavra. A igreja verdadeira, ela é uma grande faculdade de Bíblia. A igreja verdadeira não foge do diabo, persegue o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra. A igreja verdadeira declara que o Filho de Deus se manifestou para
desfazer as obras do diabo. A igreja verdadeira não corre da luta, ela tem a espada. E essa espada vence qualquer outra arma, porque quem maneja ela é o Espírito Santo, que não pode ser vencido nem ferido. Então, Senhor, lembra da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. A tua palavra é a minha meditação em todo dia, porque a tua palavra me deu vida. Você tem a palavra do Senhor? Mas não esqueça, se dependesse dos homens, você não teria. A França, a União Soviética, já fizeram grandes fogueiras de Bíblia, para que esta palavra não chegasse até você. Mas como maior é Deus, eis aí na sua mão a Bíblia, de graça, dada pelo Todo-Poderoso. Sabe por que essa Bíblia chegou nas tuas mãos? Porque o Senhor Jesus está dizendo assim: viu como eu velo sobre a minha palavra para cumprir? É isso que Ele está dizendo aqui agora para mim. Ela chegou às suas mãos porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. O islamismo, os países afegãos, estão tentando impedir a todo custo que a Bíblia entre na nação deles. Mas eu te garanto uma coisa: o diabo nunca venceu Jesus Cristo. E ela vai chegar lá. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Apresente palavras do Senhor diante dele mesmo. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ninguém detém a marcha do Espírito Santo. Ninguém segura a espada do Espírito. Ninguém impede a marcha da igreja. Não tem fronteiras para a igreja. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém detém uma obra santa, porque aquele que é santo, 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 vela sobre a sua palavra para cumprir. E ainda diz: operando eu, quem impedirá? Então, meu irmão, se dependesse dos homens, você não teria esse livro na sua mão. Valorize, porque o próprio Deus trabalhou para que este livro chegasse até as suas mãos. E a Escritura diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Ter a Bíblia em mãos é muito ou pouco? Então, desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.